tendo o prazer de receber ela, que é minha amiga, que começamos eu sendo cliente dela, nos tornamos amigas, fizemos muitos projetos juntos, não só quando eu tinha os restaurantes, depois dentro da CJP, e hoje eu estou tendo o privilégio de receber a Beatriz, a Beatriz aqui no podcast da CJP, que eu estou na sala da CJP, mas num formato diferente. A gente vai papear e vai conversar como amigas que já temos aí 10 anos de amizade. 10 anos. Vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. Eu sei que ela se posiciona assim, fala sobre relacionamento, e ela me fez um convite. Nath, eu quero falar com você, quero fazer um podcast sobre relacionamento. E a primeira pergunta que eu fiz foi... É o seguinte, eu vou falar sobre um relacionamento que deu certo. E você? Aí, como que fica nós? Foi exatamente isso que eu perguntei, porque... Vamos lá, qual é a perspectiva, quais são os desafios? E é bom a gente trazer sobre 2 parâmetros, porque no final o que nós temos aqui são 2 mulheres que têm a mesma faixa etária, com histórias de vida diferentes, mas que a gente se cruzou por um caminho no meio da nossa trajetória empresarial, porque eu estava explicando para ela que eu empreendo e ela empreende também, ela empreende na carreira dela, ela é autônoma, é uma excelente arquiteta, fica a dica aqui. Eu que sou amante da arquitetura como hobby, ela sempre pegou as minhas loucuras e colocava isso no papel. Então, a gente vai falar aqui como mulheres, como jornada. Me fala, qual é o grande desafio de não conseguir engatar num relacionamento por muito tempo e realizar esse grande sonho que eu sei que é casar? Essa pergunta é tão difícil que eu tenho que aproximar o microfone de mim, olha. Porque o microfone tá longe. E Lala pode rir, viu, Lala? Que você tá aqui, minha filha. Você não tá aqui não, mas você tá aqui. O grande desafio... Eu acho que o grande desafio é se desapegar disso, sabia? É o que eu acho que seja. Porque às vezes a gente fica com um olhar, por exemplo, no meu caso, né? No meu caso, eita, exposição do... Olha, essas coisas a gente nem fala, mas tá só a gente aqui, né? E você aí tá só de bituca. A coisa mais importante da minha vida é casar. É a coisa mais importante da minha vida. Assim, é o que eu quero no meu leito de morte, tipo assim, como o Marcos fez aqui no curso, né? Disse, você tá ali, um aparelho, disse, rapaz, tá aqui a minha pessoa. Pronto, é essa a coisa mais importante que eu quero. Ao mesmo tempo, não faz sentido, por exemplo, você conseguir você ter oportunidade de viver isso, porque eu não quero dizer que seja uma conquista, porque de uma certa forma não é algo que depende de você em partes, mas não adianta nada disso e você não criar uma estrutura, e a estrutura material mesmo, para viver tudo isso, né? Então, não faz sentido. Mas, isso é uma coisa que não depende de você. Por exemplo, quando você me fez, desde aquele dia, vamos lá, pega aí, ó, e pega o negócio. Desde aquele dia que você comentou, disse, rapaz, eu vou comentar sobre um relacionamento que deu certo. E, gente, deu certo demais, porque esse homem é completamente apaixonado por essa mulher, você não tem noção. É o amor da minha vida, o amor da minha vida. E é massa, e eu não sei se você tem a ciência disso, e deve ter. Da loteria que tu ganhou. Porque você, com 16 anos, tu ganhar na loteria, que, minha amiga, isso é a coisa mais difícil do mundo. Uma coisa também que eu falo muito lá no TikTok. Relacionamento não é para dar certo. Relacionamento que dá certo é o relacionamento de loteria. É aquela coisa que você... É uma coisa extraordinária. Porque Bia, a gente... Vou ter que te interromper. Vai. Não é loteria. Relacionamento, o que une 2 pessoas é o amor. Mas o que mantém a relação é decisão. Mas às vezes é esse começo. Decisão de dar certo. Uhum. E a gente, antes de ter um relacionamento bem sucedido, a gente precisa estar inteira. E o que é estar inteira? É saber o que eu quero. E como é que eu comecei tão nova? Com 16 anos eu lá sabia o que eu queria? É isso que eu te perguntava. Mas eu sabia o que eu não queria. Uhum. Eu não queria um marido agressivo, eu não queria um marido truculento, eu não queria um marido grosseiro, eu não queria
um marido mulherengo, eu não queria um marido que eu tivesse que prover, eu não queria um monte de coisa, já tinha certeza do que eu não queria. E ali é importante porque todo mundo tem defeito. Mas quais são os defeitos que você não suporta? Talvez para você, de repente o Marcos pode ter um defeito que seria inadmissível, mas que para mim tá tudo bem, porque cada um tem a sua história. Então, antes de você se relacionar, que eu acho que é o que eu vou conversar com ela aqui, é o que falta em você. O que é que você precisa? Porque você projetar o sonho da sua vida no outro, já mostra o quanto você tá quebrada. Primeiro você se ama para depois amar o outro. Primeiro você se conhece para depois conhecer o outro. Então a soma de um relacionamento que eu e o Marcos, a gente tem vai fazer esse ano 26 anos juntos, foi muito mais sobre a gente fazer um dia de cada vez. Cada dia eu quero ser a minha melhor versão. Para ele, não para mim. Porque se eu for a melhor mulher, uma melhor profissional, eu seria a melhor esposa, uma melhor mãe. Então tá tudo interligado. O que hoje faz com que a Bia se sinta quebrada, por assim dizer, que não consegue sustentar uma relação? Que tipo de pessoa você atrai que faz com que de repente você tenha que ir muito atrás dessa pessoa? Talvez você busque através de uma carência muito grande. O que faz? O que normalmente não dá certo? Porque se você for olhar para trás, tem um padrão. Tem um padrão de comportamento daquela pessoa que você se relaciona no momento que segue por bastante tempo. É ou não é? Bom, vamos lá. Terapia atualizada, tá? O que foi que... Terapia atualizada. É ótima. O que foi que eu entendi dentro do meu processo, certo? Porque cada pessoa tem alguém que vai se... Puxa, eu sempre tenho uma pessoa que tem aquele comportamento. O que foi que eu entendi, inclusive, das pessoas que você já conheceu, tá? Eu entendi que sempre o que me atraía era eu sempre tive a síndrome do salvador. Então, eu tinha que salvar pessoas. Então, o que me atraía era a quantidade de problema que a pessoa tinha. Quanto mais problema ela tinha, mais me atraía nela. Mas tu se sentia importante para ajudar. Eu me senti importante para ajudar, para salvar e para transformar a vida daquela pessoa. Depois que eu entendi esse processo, eu saí disso. E quando foi que eu saí? Desse último encontro que eu tive, que foi um relacionamento cometa, que não chegou a ser um relacionamento oficializado. Mas esse último relacionamento foi a certeza, e é legal tu ter comentado sobre isso, assim, foi a convicção que eu tive de que eu acertei. Dessa vez eu acertei, sabe? Temos um progresso. Porque assim, aí é onde entra a outra questão, assim. É uma coisa que fazia parte do processo. Por exemplo, quando a gente encerrou a nossa caminhada, a gente encerrou por motivos, existiram vários, a distância, estava sendo à distância, teve outras compatibilizações de futuro, mas foi um encerramento muito honroso, assim, sabe? E foi interessante porque eu percebi que do meu último relacionamento que você conheceu, eu fiquei muito quebrada. Natália, eu fiquei quebrada a um ponto de eu querer mudar absolutamente tudo na minha vida, Lala. Tudo. Tipo assim, eu quis mudar o meu horário, eu quis mudar, eu era noturna, me tornei diurna. Eu mudei todas as minhas companhias, eu quis mudar o meu perfume. Isso, pra mim, foi a coisa mais importante, assim, porque eu me observo muito pra ir me entendendo. Então, eu vou observando muito as minhas reações no pós. E quando eu me dei conta de que eu quis mudar o meu perfume de anos, que é um perfume que era muito a minha personalidade, eu disse, cara, como esse relacionamento me quebrou. E aí, quando eu estive dentro dessa outra relação, foi que, naturalmente, eu comecei a trazer algumas coisas dessa relação passada para esse relacionamento, né? Até aconteceu um evento que eu falei para ela, eu disse, olha, por conta disso, se você quiser encerrar por aqui, eu vou entender completamente, porque você não tem a obrigação de aceitar essa ferida em mim. Que ferida é essa que eu nem sabia que eu ainda tinha, que pensei que estava curada e não estava. Então você tem toda a liberdade do mundo para sair fora. E ela sustentou muito lindamente, né? Mas o ponto que eu quero trazer aqui para você é que pessoas que têm relacionamento com várias pessoas, e eu, por exemplo, que tenho
um único relacionamento, que casei com meu primeiro e único namorado, o que muda é que essas fases que a gente vai passando é com a mesma pessoa. E as crises que a gente vai passando é com a mesma pessoa. A decisão de mudar, você me conhece há 10 anos, eu não sou a mesma Natália de 10 anos atrás. Não. E nem o meu marido, ele é a mesma pessoa. Se a gente for falar de 2 anos, de 1 ano, ou até do mês passado, a gente muda. Mas a gente muda juntos, a gente vai fazendo, vai participando. E o grande desafio do relacionamento é esse. É você mudar a dinâmica do relacionamento e o outro ir aceitando. Mas então aí tu veja concorda? que é mais difícil Sim. você manter uma relação do que você tá só. Por outro lado, eu não tenho que recomeçar do zero e justificar as minhas histórias. Então, a partir do momento que você identificou o que é o seu problema, que você leva um pouco para a relação, que tipo de pessoa você atrai e você já deu a mudança, e esse parêntese, tem o quê? Tem 2 meses que tu identificou tudo isso? Tem pouco tempo. Tem pouco tempo. É mais ou menos isso. Você tá pronta. É mais ou menos isso. Tá pronta para viver uma relação diferente, porque você entendeu. E eu costumo dizer que as grandes bênçãos na vida da gente vêm junto de grandes transformações. As transformações, as pessoas têm muito medo de mudança, mas a mudança, ela é boa. Normalmente ela é boa, né? Ela vem, grandes mudanças, elas trazem grandes resultados, diferentes do que você já tinha. Se você não estava feliz com o tipo de relacionamento e de vida que você vinha levando, quando você tem coragem de mudar até do perfume, que é uma identidade, né? Eu tenho o mesmo perfume há quantos mil anos, né? É identidade nossa, quando a gente se apega a isso, ao cheiro, né? O sensorial, você está dizendo, eu não quero mais. Então é o primeiro passo. A partir daí, aí pode entrar um pouco de destino, eu digo jesuicidência, né? De encontrar a pessoa que realmente vai fazer sentido para aquele seu momento. E isso foi que me fez, essa questão do perfume que eu comentei, por isso que eu fiz questão de comentar, porque, por exemplo, quando a gente encerrou a nossa caminhada, porque não foi um relacionamento propriamente, mas quando a gente encerrou a nossa caminhada, eu também mudei o meu perfume. Porque durante a nossa conversa, ela tinha sugerido, disse, olha, tem esse perfume que eu acho que parece com você e tal, e eu nunca tinha sentido o cheiro e tudo, e eu me arrisquei pra caramba, comprei esse perfume, no risco, porque eu não tinha sentido o aroma dele ainda, e eu mudei o meu perfume. Só que a mudança foi tão legal, porque assim, no anterior eu quis realmente mudar, eu quis trocar, eu quis eliminar o perfume antigo e quis substituir por um perfume novo. Inclusive, até quero comentar com vocês na forma do particular, que eu tenho um aromatizador de casa e a minha loucura foi tão grande que eu estava usando aromatizador de casa na minha pele. Aí me deu alergia, aí fiquei toda empolada. Aí eu percebi que não era perfume, porque eu gostei tanto do cheiro. Rapaz, eu quero ter cheiro de casa. Aí fiquei utilizando Foi. Quer ter cheiro de casa. Quero ter cheiro de casa, porque eu realmente, eu me vejo assim, eu acho que eu sou casa mesmo, né? Só que não era perfume pra pele. E aí aí acabei voltando pro perfume. Mas quando ela me sugeriu esse perfume, eu quis trazer esse perfume. Inclusive estou com ele. Mas eu não abandonei o outro. Porque casou perfeitamente. O outro faz sentido, por exemplo, com dias mais quentes. Porque não dá para usar esse perfume com dias mais quentes. Ele é um perfume que dura mais, ele é para dias mais frios. Mas eu trouxe ele para mim, sabe aquela coisa de agregar? Não é aquela coisa de eliminar para ser um novo, não, é agregar. Então, essa questão do perfume para mim foi massa, assim. Né? Tem 2 pontos que você traz, que eu queria trazer como ponto de atenção. Primeiro, você falou que para você ter uma relação, você falou muito sobre essa questão também de se preparar para isso, sobre o prover. Então, eu vejo uma Bia provedora. Segundo momento, você dizer que quer ter cheiro de casa. Então, mais uma vez, você está querendo ser a segurança do lar. E o papel de prover é um papel masculino. Pega comigo. A tua energia masculina está muito alta. Enquanto você não baixar essa energia masculina e soltar a sua feminilidade, você não vai encontrar o seu papel na relação. Interessante. Enquanto eu vou falar de mim. Interessante. Eu passei muitos anos da minha vida fincando a figura do meu pai como
a figura que eu queria. A minha mãe, dona de casa em casa, reclamava pra caramba, fazia as coisas em casa, mas ela cuidava, ela fazia o papel dela, ela cuidava da gente, mas reclamando. Falei, eu não quero essa figura pra mim. Eu quero ser a figura que chega do trabalho, que tem aquela palavra amiga, que provê, então ele era provedor e tal. E eu fui seguindo na carreira do meu pai advogado, me tornei advogada, me tornei aquela pessoa que chega, não posso falar, que eu tô com muitas reuniões e tudo, é minha energia masculina lá em cima. Só que enquanto eu não entendi que eu precisava fazer as pazes com a minha energia feminina ali, com a minha mãe, que era a mulher que cuida, que materna, que mesmo reclamando dá aquele aconchego, aquele colo, que essa essência feminina que nós temos que aflorar, eu não consegui casar. Quando eu consegui equilibrar essas energias que todos nós temos, a masculina e a feminina como referência, eu consegui sair de casa para trabalhar, mas entender que quando eu chego em casa, eu preciso ser cuidada. Eu não tenho que prover. Eu tenho que entender que ali eu sou a minha figura de mulher, que eu cuido das minhas crianças, mas no meu relacionamento, o meu marido cuida de mim. Então, quando eu entendi o meu papel como mulher, o meu relacionamento, que eu disse que a gente tem fase, o meu relacionamento dos últimos 5 anos, ele fez assim, bum! A gente entendeu a cadeira de cada um. No caso do meu marido também, eu digo, eu não sou sua mãe. Então, eu também preciso de cuidado e ele entendeu a figura dele. Então, são arranjos que inconscientes acontecem. Rever na tua história aonde é que você está, aonde é que está a Bia que não consegue estar inteira. E quando eu digo inteira, é nessa energia, é consciente, não só do que eu não quero, mas aprofundando do que é que você quer. E perfeito isso aqui, ó, porque é o seguinte, a Natália tá falando de um relacionamento hétero, mas isso cabe perfeitamente para um relacionamento entre duas mulheres. Tipo assim, eu sou uma mulher. Então, por mais que eu tenha energia masculina, em alguns pontos... Todas nós temos. Eu preciso da energia feminina em alguns pontos. Então, realmente é isso, assim, eu preciso ser cuidada, eu preciso ser... E é isso que eu quero também. Só que o natural acaba, talvez no instinto de sobrevivência, realmente fazer isso, porque afinal de contas, sou eu por mim, né? Então, você acaba diz, não, peraí que eu vou aqui. Mas realmente, assim, isso cabe... Até para ficar claro, por que eu tô frisando isso? Porque aqui o público que vai assistir é um público muito mulheres que gostam de mulheres. E às vezes, dentro do relacionamento entre mulheres, tem uma que tem uma posição mais masculina, tem mais energia masculina, e dentro da relação elas combinam assim, e a outra tem energia mais feminina, né? E tá tudo certo. Mas isso não é sobre relação homoafetiva, isso é sobre todas as relações. É sobre gênero. Né? E por mais que quero mudar, aí eu não vou entrar em polêmica, mas no final somos mulheres. Eu sou uma mulher que gosta de homem, eu sou uma mulher que gosta de mulher, não importa. Você é mulher. E você tem a sua composição, e você tem a sua história da sua casa, e que você está levando para os seus relacionamentos. É isso que você precisa identificar. Faz sentido? Rapaz, se você quiser deixar alguma pergunta, você pode perguntar que depois essa mulher responde, viu? Mas, respondendo ainda aquilo que tu tinha comentado, né, que eu fiquei com isso na minha cabeça. Você é a pessoa de sucesso no relacionamento, aqui na nossa conversa, né? Relacionamento, por que eu falei que relacionamento é uma coisa que não é para dar certo? Porque se você e seu irmão, tu e tua irmã, na verdade, né? São coisas completamente diferentes, criadas pelos mesmos pais, tá na mesma educação, já são pessoas diferentes. Imagina tu com outra pessoa, com outra família, então assim... Esses encontros, eles são raros mesmo. Porque a gente tem a mania da cobrança de assim, eu encontrei aqui, é pra casar. Eu, pelo menos, tenho isso. Eu não fico. Eu não sou uma pessoa que fico. Eu sou uma pessoa que quando eu conheço uma pessoa, inclusive tem até um nome aí, na comunidade do Vale, tem até um nome pra isso, que é demissexuais. Que é o quê? São pessoas que primeiro precisam ter conexão para depois terem um relacionamento.
É muita nomenclatura. É muita nomenclatura. Mas isso é legal. Isso eu vou defender porque é legal. Por quê? Porque eu primeiro gosto antes de ter alguma coisa. Eu não sou a pessoa que tive contato físico e passei a gostar. Não, primeiro eu gosto. Uma vez eu estava conversando com a minha mãe, aí disse, ai mãe, não sei o que é essa menina aqui. Aí minha mãe, aquela que você se relacionou. Eu disse, mãe, eu nunca me relacionei com ela, eu só gostava dela. Eu nunca me relacionei, eu só gostava dela. Né? Porque é isso, assim, eu sou essa pessoa. Então eu já demoro muito para gostar. Muito, nossa. Obviamente para gostar demoro muito, obviamente para sair também demoro muito. Porque existia uma conexão antes, existia algo que me atraiu naquela pessoa, antes de qualquer coisa. Mas também existe muito ideal, né, que você cria da pessoa. Existe. Idealiza-se muito, né? Quem tem várias relações, ele cria um imaginário de que a relação perfeita, que o casamento perfeito vai ser de uma forma. E eu te digo que o relacionamento ele foi feito para dar certo e não para dar errado. Desde que você queira que dê. Eu vou fazer uma analogia de duas massinhas. Se eu pegar duas massinhas de duas cores diferentes e eu quiser juntar, na hora que eu junto as duas, eu vou ter uma cor que nem é. Se eu pegar um azul e uma rosa, simbolizando o homem e a mulher, simbolizando duas pessoas diferentes. Se eu juntá-las e eu colocar e misturar, ela vai dar uma cor mesclada. O que o relacionamento faz é isso. Quando diz que agora deixará seu pai e sua mãe se tornarão uma só carne, tá querendo dizer o quê? Que eu vou ter que deixar um pouco do que eu vivi na minha vida, a outra pessoa vai ter que deixar um pouco para aceitar só uma só. Então, o principal, o mais desafiador é o início do relacionamento, que é onde as pessoas desistem. Porque naquele início eu tenho que desfazer um pouco do que eu aprendi ou do que é uma certeza que às vezes não é seu ponto de vista, a forma como você foi criado, para você criar a sua forma. E aí eu também levanto uma bandeira que para mim foi mais fácil, aí eu vou dizer o que é a loteria. Quanto mais jovem, mais fácil você entender e se abrir para o novo. Quanto mais velho, você vai ficando mais enrijecido. É como um galinho. Quando você pega um galinho de uma planta que você molda para um lado para o outro, se ele for novinho, verdinho, ele vai se adequando. Se você pegar um galho velho, ele tá seco. Se você tentar virar, ele quebra. Então, a gente precisa tirar um pouco as convicções. Então, quando ela tem uma crença limitante e ela reproduz que relacionamento foi feito para dar errado, acabou, game over. Os relacionamentos vão dar errado. Você é o que você pensa? Você acreditou. Então tira isso agora do teu vocabulário e todo mundo que assiste ela para, isso tá errado. Eu digo, tá errado. Terapia atualizada com sucesso, check. Bota o check aí no coisa. Porque, na verdade, ele foi feito para dar certo. Sim. E é bíblico, e tá lá mais de 2000 anos acontecendo, muito mais. Ele dá certo, muito mais. Por quê? Porque a gente precisa o quê? Só basta deixar um pouquinho de lado e escutar o outro e formar uma só história. E aí quando você vê casais de muito tempo, eles têm uma rotina parecida, eles têm uma forma, estilo de vida parecido, eles se tornam às vezes até parecidos. Por quê? Porque eles decidiram estar juntos e criar um estilo de vida juntos. E isso não é de uma hora para outra, gente. Quem começou a se relacionar agora que tá querendo isso, calma. O tempo vai fazendo isso, a maturidade vai fazendo isso. Não é de uma hora para outra, a gente precisa ter realmente muita resiliência, precisa ter muito perdão, ter muita reconexão. O que você falou que você vive, de se reencontrar, isso acontece que tem muitos anos de relacionamento também. Só que o amor, ele precisa estar ali com a chama acesa. E como é que você faz isso? Cuidando do outro, querendo ouvir o outro com intensidade, não só fingindo, não é sobre você. Relacionamento é sobre fazer o outro feliz. Não é sobre você. Eu falo muito isso lá. Relacionamento, se eu quiser ser feliz, eu fico sozinha. Mas se eu quiser fazer feliz, eu caso. É por isso que eu acho que eu sou... Acho não, por isso que eu tenho uma convicção. É romântica. Sou. Mas tá ferida, tá? Sou. É uma romântica ferida, né? Mas hoje eu também tô mais sensível, no dia dessa gravação. Também tem um detalhe importante. Mas tu falou um negócio que eu acho momentâneo.
É isso mesmo, a gente tem, depende do dia que a gente conversar, mas eu digo que tudo acontece no tempo certo e nada é por acaso, é porque tinha que ser assim. É verdade. Mas, ó, a gente tá falando pra comunidade do Vale aqui, tá? LGBTQIA+. Ok. Uma coisa que eu acho importante também, por isso eu faço questão de falar aqui, por isso que eu sou tão a favor, pelo que você falou, tudo que você falou eu acredito, da monogamia. Sou a favor Porque também. eu não consigo construir, vivenciar todo esse processo se eu divido a minha energia. Não dá. Não dá. Eu só posso construir isso. Todo esse sobe e desce, essa reconstrução, esse aprendizado mútuo, esse crescimento, se for um com o outro, porque o outro vai ser meu espelho. Não tem como o espelho ser dividido em 2 pessoas, ou 3, ou não sei quantos. Não tem como, é uma pessoa. Então, eu preciso, até para eu ser inteira, eu preciso dar monogamia para isso. E isso é polêmico pra caramba, uma história dessa. É polêmico porque se a fidelidade é um dos princípios de um relacionamento saudável. Pois é. E também acho que para isso, para que você viva isso, você precisa se entregar. E para você se entregar sem medo da queda que você vai levar, porque você não tem controle sobre isso, você precisa estar inteiro. E aí, a minha opinião sobre isso é assim, quando geralmente as pessoas, elas começam a abrir, né, para outras relações, relacionamento aberto, coisas nesse sentido, é porque elas têm tanto medo de se machucar que elas preferem negar. Disse, ó, eu não quero ter só uma pessoa porque eu não vou ser chifrada. Afinal de contas, o relacionamento é aberto, ela pode ficar com quantas pessoas ela quiser. Normalmente, e se existe um acordo entre a gente, ou seja, é pelo medo... Normalmente alguém cedeu esse acordo, tá? Alguém deu a brilhante ideia, o outro, para não perder por amar demais, ele fala, tá bom, eu aceito. Tá bom, eu aceito, mas eu quero dizer, rolar. não vai funcionar. É. Não Não funciona. Uma dúvida minha. Vai. Por que vale? Ah, isso é legal. Eu aprendi recentemente, tá, também? É. Por que vale? Porque, gente, é porque eu sou muito relapso pra esses negócios, muito relapso. Existiu o comentário que foi aqui, uma pastora, ela levou isso para uma assembleia, num culto, e ela começou a dizer que todas as pessoas que eram homossexuais, né, elas iam cair no vale da perdição, no vale do inferno. E aí a comunidade pegou e trouxe o vale para dizer que eram todas as pessoas, todos os gays, bis, né, todas as pessoas do vale, só que... Mas que ruim, né? Transformou uma coisa ruim numa coisa boa. Então, é do vale. Se ela diz que vai pro inferno, é uma questão dela, né? Mas do vale, a gente é do vale. Imagina como se fosse uma vila. Pelo menos foi esse o sentimento que eu tive. Quando eu li, disse... Pertencimento, então, né? Essa parte do vale que é comunidade. da vila da Sapatão. Isso não pode falar no TikTok, né? Tem que cortar. O TikTok dá um bloco. Tem que dar um antes. Mas é isso. Interessante, né? Eu gostei, eu acho mais bonito, sinceramente. Né? Eu acho mais bonito do que dizer... Eu gosto mais de sapatão do que dizer que é lésbica. Né? Eu acho lésbica uma coisa tão assim. Lésbica. Eu acho sapatão uma coisa tão legal. Mulher, que é sapatão. Eu acho assim uma coisa... 44. Mulher, vou demais. Eu me acabo, eu adoro. Assim, eu rio, entendeu? Eu curto com isso, eu brinco com isso. Hoje, né? Não, sempre. Sempre Nunca foi me incomodou. fácil? Não, até eu me entender, saber como é que eu funcionava, não. Aí eu morria de medo, assim, morria de medo. Parei, Deus me livre, que eu ia pro inferno, Deus me livre. Condenada ao inferno, Deus me livre, amo Jesus, como é que eu vou pro inferno? Não, mas a partir do momento em que comecei a me entender, comecei a me amar, comecei a me perceber, disse, meu Deus, ele me ama assim mesmo, tem que ter medo não. Claro. Aí pronto, aí a coisa já se... mudou, até porque eu também nunca tive muito o perfil de uma lésbica, né? Assim, geralmente o comportamento das meninas que eu conhecia era um comportamento muito de viver o momento, aquela coisa muito de agora, sabe? Pega todo o dinheiro e gasta no final de semana. Eu sempre fui a de casar pra vida inteira, né? Então, eu me achava muito diferente, assim, não, eu não sou isso. Porque o pessoal é assim e eu não tenho esse pensamento, né? Agora aqui a gente faz o quê? A gente dá dica para ter relacionamento? Como é que funciona? Eu acho, sabe por quê? Porque eu vou lhe dizer. No meu TikTok, o que eu mais percebo, e aí são 2 coisas legais que eu vou falar aqui. O que eu mais percebo no comportamento das pessoas? Primeiro,
Vem muita mulher casada com homem falar comigo sobre relacionamento com mulher, que quer viver um relacionamento com mulher. Inclusive, até um vídeo que eu fiz dizendo, eu disse, olha, se vocês estão esperando que eu doutrine, que eu diga para que você saia desse relacionamento e fique com mulher, não espere isso de mim, porque senão vai acontecer. Isso é um processo individual de cada um. E é duro, né? E eu não... é fácil, não é fácil. Não é fácil. E se você tem questões que te levaram a casar, porque a pressão é grande, assim, eu falo por conta da minha época também, quando eu falei para minha família, a pressão é grande, você vê seus pais sofrendo, e você, poxa, tá, eu vou colocar embaixo do tapete e vou tocar aqui a vida. Tentei também, quando eu me entendi, eu disse, ai, não, tá, eu posso até gostar, mas eu fui criada para casar com homem, eu vou casar com homem. Pronto, eu vou ficar com homem, que eu fui criada para isso. Isso é importante você trazer, porque eu vejo hoje a juventude romantizando muito isso, né? Colocando como se fosse fácil, eu amo pessoas, eu me relaciono com o que eu quero, como se fosse escolha. E não é sobre isso. Não. Inclusive, eu sou uma defensora de ficar no armário. Eu sou uma defensora de... Assim, eu não consegui, quando eu tive essa conversa com a minha família... Isso não foi puxada por mim, foi a minha mãe que realmente quis entender como é que era. Mas isso não era coisa que eu diria... Naquele momento, eu morava com meus pais, eu não tinha saído de casa. Eu queria criar uma estrutura para poder conversar sobre o assunto, né? Sempre, né? Mas, quando eu falei, depois eu me questionei muito. Eu disse, cara, e se eu tivesse ficado calada? Será que não teria sido mais fácil? Eu fiquei 7 anos distante da minha família. Natália, eu sou canceriana como você. A gente é família, a gente gosta de estar junto, sabe? A minha família é a minha paixão. Como é que eu fico órfã durante 7 anos? Porque foi assim que eu me senti durante esse período. Tu ficou afastada 7 anos deles? Fiquei afastada. Aí o que aconteceu foi que meu pai foi a pessoa que ficava me puxando, assim, deixava que eu não... me desgarrasse total, mas assim, o meu pai fez esse papel. Mas né, foi tu que se afastou? Foi porque eu morava com eles, então ficava muito difícil a convivência, minha mãe não parava de chorar. Oh, meu Deus. Minha mãe chorava diariamente, minha mãe entrou numa depressão brava, minha mãe foi para vários psicólogos para tentar entender e, enfim, tentando superar, passou daquele processo. Isso que eu digo, não é fácil e a gente precisa respeitar muito, respeitar a família, respeitar a decisão de quem toma, porque realmente as pessoas que eu vejo histórias de amigas próximas, de pessoas, não é fácil. Então, as pessoas romantizam muito hoje, até eu acho que há uma banalização dessa orientação sexual, como se fosse assim, eu já escolho isso, eu já escolho aquilo, e não é assim, gente, é muito duro. É legal você trazer a sua história porque são histórias reais. Não é só o que aparece ali na internet como se fosse assim uma coisa que é glamurosa. Não é. Inclusive, o mesmo sentimento que eu tive de ser órfão, a minha mãe teve de não ter filha. A gente conversou sobre isso. A minha mãe disse, minha filha, quando você me falou, pra mim você morreu. Naquele dia você morreu. Então, quer dizer, o mesmo sentimento que eu tive, porque aqui não existe vitimismo para nada, até porque cada um tem sua dor e nenhuma dor é maior que a outra. Mas o mesmo jeito como eu tive a minha dor, minha mãe teve a dor dela. Então, por isso que eu sou muito defensora disso, assim, cada um sabe onde o seu calo aperta. Por exemplo, eu, com a minha personalidade, com o meu temperamento, eu não tinha estrutura para esconder uma coisa dessa. Mas tem gente que tem, e tem gente que não tem condições de abrir. Então, se não tem, fica no armário. Se chegar algum momento em que você achar que está pronta para sair, você sai. Mas eu acho que existe uma cobrança muito grande, principalmente quando você fala sobre esse assunto. Tem que se assumir. Não tem. Ninguém tem que nada. Tem que nada. Tem que nada. Você tem que viver a sua vida de acordo com o que você consegue viver. Só você sabe o que o seu calo aperta. É verdade. Para mim, eu tomei a minha decisão. Mas eu sabia que o meu calo apertava. O que doía para mim. E essa foi o melhor que eu podia fazer. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente? Talvez. Eu não consigo dar certeza sobre isso. Mas também não sei se aguentaria, porque eu já estava num... Não, né? Não, claro que não. Porque eu já estava no nível que eu precisava sair de casa para chorar. Porque se eu chorasse em casa, minha mãe ia ficar preocupada, ia perguntar o que era, eu ia falar o que era, e não podia falar o que era. Então eu já estava nesse nível. Se eu quisesse chorar, eu tinha que ligar
por um amigo. Eu não tinha amizades gays, nenhuma. E aí isso fala muito sobre relacionamento de novo. Porque a forma como você lidou com isso, você resolveu com a sua mãe, foi falando a verdade. Foi. Relacionamento nenhum se sustenta em cima de mentira. Precisamos falar a verdade. Doa quem doer. Porque se era você chorando ou ela chorando. Vamos chorar juntas então. E isso é ser mãe e filha, isso é relação, e isso também é relação de marido e mulher. Tem muita gente que segura problemas, segura situações financeiras, situações do trabalho que não está funcionando, achando que vai resolver tudo. Só que aonde você não fala, o corpo fala. E tem uma hora que traz adoecimento, não dá. Tem que falar a verdade. Doa a quem doer. A verdade, ela precisa ser exposta para a gente junto trabalhar. Se há um problema, vamos resolver o problema. Se é uma situação que não tem mudança, vamos nos adequar à nova situação, mas a gente precisa falar sobre. Então, o diálogo e a comunicação é uma grande chave para relacionamentos bem-sucedidos. Vou trazer aqui Papa João Paulo. Eu era muito fã dele, muito fã. Muito católica, né? Muito católica. No Shalom, né? Você disse que frequentava. Foi. A minha adolescência toda, eu fui criança. Nossa, sofreu para poder... religiosa, filho, olha. Pobreza, castidade e obediência. Imagina. Vivi 5 anos, olha. Dentro do Shalom. Foi. Mas maravilhoso, assim. Maravilhoso. Eu tenho uma gratidão pela comunidade extrema, porque eu acho que ela me conduziu os meus valores. Você tem a questão familiar e tudo, né? Mas, assim, os meus valores de humanidade, foi tudo de lá. Assim, eu sou realmente muito grata. Mas Papa João Paulo, ele dizia uma coisa muito massa naquela época já. Ele dizia que o diálogo é o novo nome da caridade. E eu acho exatamente isso, assim. Eu acho que a humanidade, ela começou a se perder, inclusive, aí tu vou filosofar total aqui, inclusive desde a época da Grécia, dos estoicos, dos escambau da vida. Acho que a sensação que eu tenho às vezes é quando você começa a estudar filosofia, parece que teve um gap aí de 3.000 anos. A gente viveu 3.000 anos, aí parou no tempo e está revivendo, porque está voltando de novo a busca pela filosofia, né? E a busca na palavra. As pessoas se perdem no autoconhecimento. Todos os filósofos, eles estão vinculados com a palavra. E eu acho que a gente perdeu a habilidade de conversar mesmo, a habilidade da troca. Mas sabe? É se interessar pelo outro. As pessoas não estão interessadas no outro. Então, para você se relacionar, você precisa estar interessado verdadeiramente no outro, porque senão é tudo sobre você. Eu quero ser feliz, eu quero casar, eu quero a pessoa perfeita, eu. Enquanto a gente não mudar isso, se interessar pelo outro, entender o outro, compreender que são pessoas com histórias diferentes e que sim, que bom que temos e vamos sobreviver juntos. É isso. Isso é um bom ingrediente para um relacionamento ser duradouro. Isso é um relacionamento de sucesso. É o que eu vejo também que acontece hoje muito assim, os relacionamentos, as pessoas não querem, que até já comentei sobre isso em vídeo, as pessoas não querem, as pessoas ficam testando. Então elas entram na relação, dizem, eu vou testar aqui, vou ver se adapta ali, vou ver. Não, quando você entra, você precisa entrar, não, esse aqui eu escolho fazer dar certo. Porque não vai ter ninguém perfeito, não vai ter ninguém ideal. Se eu peguei essa pessoa, isso, o seu relacionamento vai dar certo. Vai dar certo. Vai, claro. Mas você tem que querer fazer dar certo. Porque você vai querer ser diferente, não, mas é porque você não conhece. A pessoa que eu me relaciono é uma pessoa muito grosseira. Seja gentil com grosseiro pra você ver. Se desmonta todo. Não, é porque essa pessoa, ela, de repente, ela gosta muito de passear. Comece a acompanhá-la. Passeia junto. E começa a dizer, agora vamos pra casa um pouquinho mais cedo. Não, mas ela nunca me... Tenta. Insiste. Relacionamento é isso. Se você quer mudança, seja a mudança. Você. E aí depois a gente senta e conversa de novo. Eita lasqueira. A gente está falando muito sobre o relacionamento que dá certo, mas é importante a gente trazer quando é o momento certo de sair. Eu nunca saí de uma relação, mas eu acompanho muitos casais e tem um casal especificamente que eu vejo que já está se perdurando muito esse
esse sofrimento, né? Onde só um quer e o outro vai arrastando a relação. Eu acredito que o momento exato de você não continuar é quando fere os seus valores. Quando você começa a ter valores completamente incompatíveis. E é interessante dizer que eu posso mudar o meu comportamento, eu posso mudar os meus sonhos, os meus desejos, mas os valores da Natália são os mesmos desde criança. Eles só foram ficando mais fortes, como eu digo, vão ficando mais enraizados. Então, eu sou uma mulher muito temente a Deus, então ficou mais nítido, é mais inegociável. Eu sou uma pessoa muito fiel às minhas relações, de amizade, sim, relação, de tudo. Então, a minha fidelidade ficou mais forte, mas eu não tenho de repente, eu me tornei infiel. Não acontece. Então, quando a gente vai sedimentando ainda mais os nossos valores e a pessoa ao lado está completamente diferente, eu acho que esse momento é um momento que é um momento de repensar. Aí eu vou dividir um negócio aqui, olha. Massa o que tu comentou, e eu concordo também, mas existe uma diferença entre toda essa concepção racional que a gente tem e a vivência. Uhum. Porque o que acontece, Douglas, no que tu comentou, é assim, eu já entendi que está indo contra os meus valores essa relação e eu já entendi que eu preciso sair, mas eu não consigo. Porque eu quero tentar mais uma vez, porque eu acho que a pessoa ela vai mudar. Não, você fica com aquela esperança, você gosta daquela pessoa. Uhum. Então você acha que você vai, sabe, só mais um pouco, é mais uma chance. Então, e aquilo vai passando o tempo e você vai cozinhando com aquilo ali, né? Então, onde é que eu acho que está a chave do negócio? Eu acho que você encontra a sua força interna. No momento que você está pronto para sair, você vai conseguir sair. Você já fez o entendimento racional de que isso aqui não tá bom para mim, eu preciso tomar uma decisão, mas a decisão você só vai conseguir tomar quando internamente você estiver pronto. E quando você estiver pronto, você vai ter a consciência de que não tá legal, mas você vai ficar, não, e mais uma vez, não, mas poderia ser pior, né? Sem ela, com ela é ruim, mais uma vez é sobre você e não sobre o outro. Então, encerrando aqui esse bate-papo maravilhoso, foi um prazer conversar. Eu conversaria horas e horas com essa amiga querida, que compartilha muitos valores comigo, que eu gosto demais, e que eu só desejo boa sorte. Quando a gente conversar de novo, a gente vai ter novas histórias para contar. E eu queria só dizer, aqui na câmera queria só dizer que dia 12, hoje, o dia que está sendo lançado esse podcast, eu vou abrir um link para uma oferta super especial de um procedimento interno de cura, validado, massa. É bem interessante, então eu acho que vale a pena. É um processo que me fez dar várias voltas. Acho que a gente tem muita coisa a construir ainda, vários processos internos para ser construídos. Estamos em construção sempre, né? Mas eu acho que esse, para começar, ele vai dar um resultado muito legal. Legal. Obrigada. Obrigada, minha amiga. Você foi